Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai hoje dar sequência ao nosso conteúdo a respeito de independência da América Hispânica. Vamos falar basicamente a respeito da independência da América Central e da América do Sul, excluindo aí o processo da América, de independência da América Portuguesa, ou seja, o processo de independência do Brasil, que é foco das nossas aulas, das nossas próximas aulas. De imediato, a gente tem que ter em mente que esse processo de independência da América Hispânica, conforme a gente viu na nossa última aula, ele não é único, ele não é um único processo, ele é resultado de uma série de conflitos, de uma série de guerras e de negociações. Em alguns casos, ele vai ser resultado de negociações diplomáticas, em outras, ele vai ser resultado de guerras, de conflitos. Então, a gente não pode tratar ele como um único movimento. Há um processo de independências, há uma série de lutas, há uma série de confrontos. Vamos começar aqui falando um pouquinho a respeito da independência do México, que é uma independência que começa de um modo diferente, que começa com uma proposta diferente daquilo que é vivenciado no restante da América Central e da América do Sul. E qual que é a peculiaridade desse início, desse primeiro movimento de independência do México? Esse primeiro movimento de independência do México, ele é tão peculiar porque ele começa como um movimento de caráter popular, liderado por um padre, mas começa com reivindicações que são reivindicações que conduzem à ideia de uma revolução social, a ideia de uma transformação social. Ele começa pelas classes mais baixas, pelos indígenas, mestiços, homens livres pobres, em alguns casos, pessoas que tinham passado pela experiência da escravidão, e reivindica principalmente o fim de tributos que eram cobrados a populações indígenas e essas populações mais pobres, a distribuição de terras, o confisco de terras de alguns grandes proprietários. Então ele começa com uma proposta que é uma proposta de uma revolução social. Esse movimento, a princípio, ele é liderado pela figura de Miguel Hidalgo, que no ano de 1810 lidera um exército aí, de revolucionários formados por esse grupamento que eu falei, de indígenas, mestiços e homens livres pobres. Repare que no meu próprio slide eu cometi aqui uma gafe, eu coloquei exército rebelde. Ele é rebelde, ele é assim descrito pela elite chapetone, pela elite crioula, pela elite espanhola, porque ele não se conforma com a situação na qual ele estava. A gente poderia ver aqui esse exército como um exército revolucionário, no sentido em que ele propõe transformação. E o modo de propor transformação é a partir de manifestações e a partir de revoltas promovidas nessa sociedade. Mas ele não é ele seria essa rebeldia dele está relacionada a esse ato revolucionário, a esse ato de procurar a transformação por vias de conflitos, por via de reivindicação. O movimento que marca essa primeira ideia revolucionária é o movimento famoso Grito da Independência, o Grito de Dolores, que está muitas das vezes representado nos livros didáticos e na nossa mente e nas pesquisas quando a gente busca a ideia relacionada à independência do México na internet. Ele está aí exemplificado no mural de O'Gorman, que hoje está no Museu Nacional do México, resultado do movimento muralista do México, uma arte mais moderna, uma arte muralista mexicana, na cidade do México, um movimento da década de 1960, em que o O'Gorman ele representa esse movimento, esse grito da independência ou grito de Dolores, liderado pelo Hidalgo. Repare que eu tenho um Hidalgo aqui no centro, dando esse grito, dando essa manifestação de independência, essa reivindicação de independência, e liderando um grupo
grupo em que a gente pode perceber que há pessoas das diversas etnias, principalmente indígenas e pessoas ligadas às classes mais populares, camponeses, ligados ao campo, a uma produção mais campesina, pessoas que vestem roupas aos farrapos, mas ao mesmo tempo também a gente tem aqui a presença de algumas lideranças, algumas pessoas que poderiam estar relacionadas, de certa forma, a essa elite crioula. E aí a gente tem que entender que essa elite crioula ela é descendente de espanhóis, mas descendente de espanhóis nascidos na América que não tinham participação nos altos cargos políticos. A princípio, a gente poderia imaginar que essa elite ela se alia a esse grupo mais popular porque tem interesses nesses altos cargos políticos. Mas não é tão simples assim, porque essa elite crioula ela não via com bons olhos essa proposta de modificação, essa proposta de revolução social, porque tinha medo de perder o prestígio e perder a sua colocação social e econômica nessa sociedade. Então, nesse sentido, o Hidalgo ele desperta um antagonismo de parte dessa elite crioula, recebe o apoio de muitos poucos e é contestado por muitos deles e pelo próprio exército liderado pelos chapetones pelo poder da América, pelo poder da Espanha dentro do continente americano. Aqui a gente tem uma representação do Hidalgo que traz aqui, que o artista, a pessoa que pinta esse quadro, ela propõe uma série de ideias e reflexões nessa obra que estão relacionadas aos símbolos nacionais mexicanos, começando pela toalha, no tom de verde. Atrás aqui a gente tem o símbolo de Guadalupe, um símbolo nacional muito forte para o México, é um dos símbolos nacionais do México, porque compreende-se como uma virgem que ela teria características fenópticas próximas à população indígena, o tom de pele mais na cor castanho, ou seja, mais próxima à população nativa. E Hidalgo ele é um religioso, ele é um padre que associa essa ideia de religião, essa ideia de identidade, para se formar esse agrupamento de pessoas que vão lutar pela independência mexicana. E atrás a gente tem uma série de livros, de obras que apontam para Hidalgo como um intelectual, como uma pessoa que lia, que compreendia, que entendia do mundo das letras e principalmente das obras que circulavam na América e na Europa como um todo. Então, o Hidalgo ele lidera esse movimento, esse movimento ele enfrenta uma série de tropas da coroa lideradas dentro da América pela figura do vice-rei, um chapetone. Chapetone, lembra a vocês, a figura do espanhol nascido na Europa e migrado para dentro do Brasil. Ele lidera esse movimento durante basicamente um ano. No primeiro semestre de 1811, o Hidalgo tenta ir até os Estados Unidos. Alguns livros descrevem isso como uma fuga, mas não é uma fuga. Ele vai aos Estados Unidos como uma estratégia militar, na tentativa de conseguir arma, de conseguir armamento para continuar a sua luta. E nessa tentativa de ida aos Estados Unidos, ele é aprisionado e no dia 20 de julho de 1811, ele é julgado pelas forças espanholas, pelos tribunais espanhóis na América e condenado à execução. E é executado, é fuzilado, então, em julho de 1811. Mas a morte do Hidalgo ela não representa o fim desse movimento. Quando o Hidalgo morre, o movimento ele passa a ser liderado por um dos seus seguidores e aluno, o José Maria Morelos. O José Maria Morelos, então, toma a frente desse movimento e lidera esse movimento nos anos subsequentes, 1812, 13, 14, e promove grandes movimentos em 1815, quando então ele declara a independência do México e propõe a formação de um governo de base popular, que permitisse que aquelas aspirações que a gente fala de uma revolução social, que aspirações são essas? A extinção da escravidão, um acesso mais amplo às terras, a divisão das grandes propriedades rurais, que de certa forma satisfaria os interesses, iria satisfazer os interesses dessa população, dessa parcela da população mais pobre que se relaciona
a esse movimento. E nesse sentido, então, ele tenta formar esse governo de base mais popular, mas essa tentativa dele de formação de um governo popular, de elaboração de uma constituição para o México, porque ele faz isso, ele é responsável por elaborar, o Morelos é responsável por elaborar a primeira constituição no México, e nessa Constituição ele coloca esses anseios de uma revolução social, de mudanças sociais profundas naquele Estado. Isso causa temor nessa elite crioula, nesses grandes fazendeiros, nessa elite que estava relacionada a um mercado externo, que tinha riquezas, que tinha poder, que tinha prestígio e que tinha receio de perder esse poder, esse prestígio e a importância econômica que tinha dentro dessa sociedade. Então essa elite crioula ela se movimenta e se une ao exército liderado pelo vice-rei e pelos chapetones para poder acabar com esse movimento de independência. Então o Morelos ele é preso, também julgado e executado em 1815, e esse primeiro movimento de independência do México, ele conhece o seu fim. Então, a independência do México ela é peculiar por começar por esse movimento social, e por esse movimento popular, de base popular, e reivindicar uma revolução, uma transformação social. Mas esse movimento ele não vai ao fim, porque há uma união dessa elite crioula, embora a elite crioula tivesse também interesses na independência para poder assumir determinados cargos, mas não era essa independência que ela queria. Ela queria uma independência que ela pudesse manter todo o seu prestígio, todo o seu poder. Então ela rompe com esse movimento, ou ela luta contra esse movimento ao lado das forças da coroa espanhola para poder satisfazer esses interesses de não transformar essa ordem social. Então a gente tem, em 1815, a gente tem o fim desse primeiro movimento. E a partir daí, a elite crioula resolve ela própria tomar as rédeas da situação e conduzir esse movimento de independência, essa luta pela independência mexicana. E aí, nesse sentido, surge a figura de Agustín de Iturbide, um militar que está relacionado a essa elite crioula, que consegue apoio dessa elite crioula para liderar esse movimento a partir de 1820 em prol da luta de independência do México. Então, nesse segundo momento, ele é conduzido pela elite, ele é conduzido pelos membros ligados a esse grupo de pessoas que estavam relacionados ou a uma produção agrário-exportadora, uma produção latifundiária, ou relacionados à questão do comércio de longa distância, das relações comerciais com a Europa e tal. Então, era uma elite, era um grupo que queria a independência para evitar uma revolução social, para conservar o seu poder. E o Iturbide ele acaba ganhando, aglutinando em torno de si o apoio dessa elite crioula e liderando esse movimento. Então ele lidera essas guerras, ele lidera o conflito com as tropas reais, com as tropas lideradas pelo vice-rei, e em 1821 ele senta junto com alguns outros membros dessa elite e propõe um plano de Iguala, em que ele propõe ele propõe a independência do México e a criação, depois dessa independência, de um Estado monárquico católico, a criação então de uma monarquia católica independente para o México. O México se tornaria independente, mas depois dessa independência o Estado que seria formado, seria um Estado monárquico que professaria a fé católica. Essa proposta do Iturbide de formação de uma monarquia católica independente para o México, ela agrada tanto a elite crioula, parte da elite chapetone, e também agrada a Igreja Católica. Então ele consegue aglutinar um apoio dessas elites em torno desse projeto e consegue, de fato, proclamar a independência do México. Então, em 1821, o México, depois do Plano de Iguala, o México é proclamado independente e o Agustín de Iturbide é nomeado monarca, é nomeado rei do México. Isso é uma pegadinha de prova, porque o que é uma pegadinha de prova? Geralmente a gente encontra na prova lá de toda a América Latina, somente o Brasil, depois da sua independência, formou um governo monárquico.
isso tá errado. Por quê? Porque o México também teve uma monarquia depois da sua independência, diferente do restante da América Hispânica, que formou repúblicas. Depois, então, da independência, o México forma uma monarquia, só que a monarquia do México dura 2 anos, a do Brasil dura 67, ela tem um período maior de consolidação. O México, na verdade, ele tem 2 monarquias, essa de 1823, e depois há uma tentativa de essa de 1821 a 1823, e depois há uma tentativa de restauração da monarquia por interferência da França em 1860 novamente, com a tentativa de nomeação de um monarca para o México, o Maximiliano I, se eu não me engano, de um monarca austríaco para o México, onde não há reconhecimento quando não há reconhecimento da população da figura do Maximiliano, porque não era uma pessoa que nasceu dentro do México, então não é aceito, dura menos de 1 ano, se eu não me engano. Mas voltando aqui, o Iturbide, então, ele assume a condição de monarca, e quando ele assume a condição de monarca, ele dá início a uma tentativa de afirmação do México como uma grande potência nessa América Central e de conquista de outras regiões, de outros espaços dentro dessa América Central. Então ele começa um processo de negociação da independência de outras regiões para além do território do México. E consegue conquistar outras regiões ali na América Central, formando um grande reinado, um grande estado até 1823, nesses 2 anos. Só que em 1823 há uma revolução, uma revolta dentro do México, e o Iturbide é executado. E é proclamada a República do México. Então, o governo do Agustín ele dura somente 2 anos. Por que há essa revolta? Porque esse governo centralizado ele não atendia os diversos interesses de alguns caudilhos existentes dentro do México, que tinham interesses próprios de satisfação de aspirações políticas, aspirações econômicas individuais dessas figuras, dessas elites, que embora em um primeiro momento tenham apoiado a formação desse Estado, num segundo elas se mostram descontentes com essa maior centralização do poder e querem a instauração de uma república. Então o México ele tem a sua independência em 1821 e até 23 ele tem uma monarquia quando há uma revolta interna e há a instauração de uma república no México. Passamos agora a falar da realidade das independências da América do Sul. Na América do Sul, a gente tem movimentos que eles são concomitantes, ou seja, eles ocorrem ao mesmo tempo, e eles têm algumas lideranças, eles têm 2 lideranças principais. A gente tem a figura do Simão Bolívar, essas 2 figuras que vocês vão ver aqui, do Simão Bolívar e do San Martín. O Bolívar é essa figura de cá, e o San Martín é essa figura de cá. O Bolívar ele vai ter a sua atuação principalmente nessa região aqui, mais ao norte da América do Sul, na região da Venezuela, Colômbia, Panamá, Equador, e em parte aqui do Peru. A independência do Peru ela tem atuação tanto do San Martín quanto do Bolívar. E depois ele vai atuar também na independência da Bolívia, se eu não me engano. O San Martín já tem uma atuação maior aqui na questão da província, no vice-reino do Prata, atuando principalmente na independência da Argentina, do Paraguai, do Chile e, no final da sua atuação, ele vai trabalhar também na independência do México. Vamos começar aqui pela Venezuela, vamos começar pela atuação do Bolívar. A primeira atuação do Bolívar, no sentido de buscar a independência de uma região dentro da América do Sul, foi na Venezuela a partir de 1810. Em 1810, o Bolívar ele participa de um movimento, ele apoia e participa de um movimento de expulsão da autoridade da coroa espanhola da cidade de Caracas, na Venezuela. Essa autoridade espanhola da coroa ela é expulsa de dentro da Venezuela e a Venezuela forma na cidade de Caracas uma junta governativa para se autogovernar, para ter o seu autogoverno.
dentro daquela região. E essa junta governativa, junto com as pessoas que promovem esse movimento de expulsão da autoridade espanhola de dentro da cidade de Caracas, ela lidera o movimento, depois dessa expulsão, de independência da Venezuela, o que se efetiva em 1811, quando é elaborada a primeira Constituição da Venezuela. E o Bolívar ele atua decisivamente na elaboração dessa primeira Constituição da Venezuela. Tanto que hoje ele é visto na Venezuela como grande libertador. Ele é um herói, ele é visto como um herói nacional, é um símbolo da nacionalidade venezuelana, porque participa ativamente desse processo de luta de independência e de formação da primeira Constituição da Venezuela. No mesmo tempo que a gente está tendo a independência da Venezuela, vocês podem perceber, estava ocorrendo também o movimento de independência do Paraguai, aqui na província do Rio do Prata. Diferente do que acontece nessa parte da América do Sul mais ao norte, na região do Vice-Reino do Prata não há tanta resistência. Muitos países nessa região aqui, Argentina, Paraguai, conseguem a sua independência de maneira muitas vezes diplomática, sem haver inclusive conflito. E quando há conflito, é um conflito de menor escala, que não envolve tanto tempo, tanta morosidade quanto ocorre, por exemplo, no México, na América mais central, e como ocorre também aqui nessa parte mais ao norte da América. Por quê? Porque essas eram regiões de onde saía a maior parte da riqueza da Espanha, era uma região mais explorada pela Espanha. Então, em 1811, o Bolívar ele participa aqui do processo de independência da Venezuela. Nos anos seguintes, ele vai participar também das independências da região da Colômbia e do Equador. Repare que tudo isso fazia parte de um vice-reinado, que é o vice-reinado de Nova Granada. Então, a princípio, essas partes, em 1811, quando a gente começa a ter essas independências, não há a formação de estados independentes, há a formação de governos para regiões independentes. E depois que a gente tem a consolidação da independência de toda essa região aqui, quando o Equador consegue a sua independência em 1822, o Bolívar ele une todas essas regiões aqui dentro da República de Nova Granada, dentro do governo de Nova Granada. Então toda essa região se torna como se fosse um único país sob a liderança do próprio Bolívar na cidade de Caracas, na Venezuela. E só em 1830 é que a gente vai ter de fato a formação dessa região, a divisão dessa região entre Venezuela, Colômbia e Equador. A princípio o Panamá ele também fazia parte da Colômbia, só posteriormente que ele consegue a sua independência. Então, a princípio, isso aqui é um único país e chega a incorporar até mesmo o Peru aqui e parte da Bolívia a partir de 1824, depois da independência do Peru, formando um grande comando aqui, liderado pelo Bolívar até a sua morte em 1830, se eu não me engano. Até a sua morte em 1830. Quanto à independência da Bolívia, a independência da Colômbia, ela se dá a partir de uma batalha travada entre o exército liderado pelo Bolívar e o exército da coroa espanhola em 1819, chamada de Batalha de Boyacá. Em dezembro daquele ano, então, essa batalha ela termina com a vitória do exército bolivariano, e aí, nesse sentido, a gente tem a formação de um grande estado naquela região que unia a princípio Venezuela e Colômbia, e quando o Equador se torna independente em 1823, ele é incorporado também à Gran Colômbia, a esse estado da Gran Colômbia. E logo depois a gente tem esses exércitos do Bolívar lutando também em 1824 no Peru. O Peru não se torna independente em 1824, o Peru se torna independente um pouquinho antes, em 1820, por uma atuação do San Martín que vinha aqui. Então o Bolívar estava vindo nesse sentido e o San Martín vinha no sentido de buscando as independências dos países aqui no sul. Primeiro o Paraguai, depois ele
consegue a independência da Argentina, consegue a independência do Chile, e depois ele vai aqui rumo à independência do Peru em 1820, se eu não me engano. Só que depois que ele consegue a independência, há uma tentativa de recolonização, há uma resistência por parte da coroa portuguesa, por parte da coroa espanhola, e quem efetiva de fato essa independência do Peru é o Bolívar, em 1824. E aí, quando o Peru se torna independente, de fato, quando essa contraofensiva da coroa espanhola é vencida, o Peru é incorporado à Gran Colômbia. E só em 1830 ele é separado desse estado, ele é separado da Gran Colômbia como um todo. Repare que desde o início o Bolívar ele tem a intenção de formar um estado unificado nessa região. Havia a ideia por parte dele de que era necessário formar esse estado para fortalecer essa região, formar um estado maior, com um governo mais centralizado, ditatorial, para fortalecer essa região frente a ameaças que viriam da Europa e fortalecer essa região também do ponto de vista comercial, facilitando as relações comerciais com estados europeus e a aplicação do princípio do liberalismo. Ele tem uma visão um pouco distinta daquela que é o San Martín, porque o San Martín ele vai promovendo as independências e formando repúblicas, pequenas repúblicas nos lugares que essas independências vão se constituindo. Então o San Martín está muito mais ligado a uma ideia de divisão desse território e formação de várias repúblicas, uma ideia que tinha base muito nos fazendeiros locais, nos famosos caudilhos da América do Sul, que eram lideranças locais, grandes fazendeiros que tinham uma grande produção agrária exportadora e tinham interesses de efetivar o seu poder político local e a formação de pequenas repúblicas. Então o San Martín está muito mais ligado a esse grupo de caudilhos do que o Bolívar. O Bolívar está ligado a uma filosofia de formação de grandes estados, de unificação de um grande estado aqui na América do Sul. O que ele vai chamar mais à frente de uma grande nação sul-americana. Que fosse possível, que tivesse a possibilidade de fazer frente às grandes nações europeias. Logo no ano seguinte, 1825, ele é responsável pela independência. O Bolívar também vai ser responsável pela independência da Bolívia. E depois ele se torna presidente da Gran Colômbia e do Peru, como eu disse para vocês, e só depois da sua morte é que esses países conseguem, de fato, a formação dos seus estados, a formação dos seus próprios governos. Aí a gente tem a formação em 1830, de fato, do estado da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia. E o Bolívar ele acaba sendo transformado em um símbolo nacional em muitos desses países, e na Venezuela, como eu disse, ele é conhecido como o grande libertador, aquele que foi responsável pela independência. A gente passa a falar agora do José San Martín. Ele começa a sua atuação no mesmo período em que o Bolívar começa, mas está ligado a uma outra filosofia, que é de fortalecimento dessas elites locais, desses caudilhos, e a busca pela independência para poder satisfazer esses interesses desses caudilhos e dessa elite crioula que queria participar das decisões, uma vez que ela não podia, em função daquela regra de que só os chapetones podiam participar dos altos cargos administrativos. Então, em 1811, ele lidera a independência do Paraguai, que lidera o movimento de independência do Paraguai, que é conquistado sem maiores dificuldades. E a partir de 1811, então, ele começa um movimento principalmente na região do Prata, que envolvia ali principalmente a Argentina, parte do Uruguai. Detalhe muito importante. O Uruguai ele não participa desses movimentos, ele não está englobado nesses movimentos de independência que a gente está falando, porque em 1810 o Uruguai ele é conquistado pelo Dom João VI, que estava no Brasil, e passa a fazer parte do território brasileiro. E ele só consegue a sua independência a partir de uma guerra que é feita e apoiada pela própria Inglaterra em 1828, quando a província da Cisplatina, na Guerra da Cisplatina, consegue a sua independência e se torna o Uruguai.
Essa região aqui, que é a região do Rio do Prata, era uma região muito disputada por diversas nações, por Brasil, Paraguai, Argentina, o próprio Uruguai e a Inglaterra, porque é uma região que, pelo Rio do Prata, ela permite o acesso ao interior aqui da América do Sul, e permite, então, o estabelecimento de relações comerciais nessa região. E, por conta disso, ela é fruto de vários conflitos desde o período colonial até lá a famosa Guerra do Paraguai, no final do Império Brasileiro, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, o Uruguai não participa dessa luta, o Paraguai ele consegue a sua independência em 1811 com a interferência do San Martín, e depois o San Martín começa as discussões em torno da independência aqui da região do Prata, da província do Prata, que depois veio a se tornar Argentina em 1826. Então, em 1816, depois de vários períodos de discussão, de enfrentamentos, de manifestações, é feito um congresso na região ali da atual Argentina, que é chamado Congresso de Tucumã, onde se propõe a independência e se propõe e aprova a independência das Províncias Unidas do Rio do Prata. Repare que, a princípio, não se tem o nome da Argentina. A princípio, o nome é Províncias Unidas do Rio do Prata. Por quê? Não havia a ideia de unidade, não havia a ideia de um estado unificado, de um único estado para aquela região. Essa ideia de um estado único da Argentina, ela só se consolida em 1860, ou seja, praticamente 50 anos depois desse movimento de independência que a gente está falando. Isso por conta dos interesses desses caudilhos, dos interesses dessas lideranças, desses grandes fazendeiros locais, que queriam a formação de pequenas repúblicas para que pudessem satisfazer as suas aspirações pessoais de poder, as suas aspirações pessoais de prestígio. Então, há uma resistência, a princípio, à formação de um único Estado. Por isso, a princípio, a gente tem a união dessas províncias, das diversas províncias, que tinham uma autonomia de governo e que depois passa a ser chamada de República da Argentina e que lá na frente, em 1860, se torna um Estado unificado. E nesse Congresso de Tucumã, quando é decidida pela independência das Províncias Unidas do Rio do Prata, o San Martín ele consegue o apoio para a campanha de independência do Chile. E parte, então, rumo a outra região, que é a região do Chile, onde 2 anos adiante ele luta em uma batalha, a Batalha de Maipú, e consegue, então, definir a independência do Chile. Então, repare que em curto espaço de tempo de 7 anos, o San Martín e o exército e o grupo liderado por ele vai conseguindo a independência do Paraguai, da Argentina e depois do Chile, e faltava o Peru, que estava ali na região mais acima, o que ele lidera a campanha. Então ele vai fazer uma campanha pela independência do Peru, conseguindo apoio da população local, apoio inclusive para um conflito armado se fosse necessário, e em 1820 ele chega ao Peru, com essa campanha de independência do Peru, com apoio local, com apoio das lideranças locais e da população local, e ocupa a capital, Lima, em 10 de julho de 1820. Em 28 de julho, depois de uma curta batalha, o Peru se torna independente. Mas vai haver resistência no Peru até 1824. Por isso que o Bolívar também vai participar desse processo de independência do Peru, porque é ele que consolida esse processo, porque há forças de resistência da coroa espanhola dentro daquela região até 1824. Lembremos que o Peru era uma importante região fornecedora de prata para a Espanha, de metais preciosos, então era considerado uma área estratégica. Então ali há uma resistência maior da coroa a esse processo de independência, uma independência que só se consolida com a interferência de Bolívar em 1824. Terminado o processo de conquista das independências, era necessário se pensar o processo de formação dos estados nacionais. Como esses estados iriam se formar? Como que eles iriam
se consolidar? Que países seriam esses? Que estados seriam? Que diretrizes seguiriam? E aí, nessa discussão de como que esses estados se organizariam no pós-independência, há dois grupos. Há o grupo que nós chamamos do grupo de caudilhos, que são defensores de uma certa divisão, da formação de várias pequenas repúblicas que expressassem os interesses locais, e há aqueles que defendem, como Simão Bolívar, que defendem uma ideia de uma unidade nacional, de formação de grandes estados nacionais dentro da América do Sul. Os defensores da unidade, os defensores da formação desses estados maiores, com poderes mais centralizados, até ditatoriais, diziam que era necessário a formação desses estados para um fortalecimento da região e uma possível resistência a um desejo recolonizador da Espanha. Então eles entendiam que, depois desse processo de independência, havia um desejo da Espanha de recolonizar essa região. E para evitar a concretização desse desejo espanhol, era necessário a união e a formação de estados mais fortalecidos, com poderes mais centrais, mais ditatoriais. E não só para se defender contra essa ameaça de recolonização, mas para poder também se defender contra ameaças de colonização de outros povos europeus que, porventura, tinham aspirações dentro da América. Então, o discurso em torno da formação de grandes países se dava nesse ensejo, nessas aspirações de defesa, ou com a justificativa de uma defesa. Mas por trás dessa justificativa estavam interesses econômicos relacionados à origem desse próprio grupo, desse grupo que defendia essa união e formação de um outro Estado. Esses indivíduos eram membros originários da elite crioula, mas uma elite crioula que estava relacionada ao mercado externo, que muitas das vezes tinha poder e reconhecimento, principalmente na área urbana, porque tinha suas atividades econômicas ligadas principalmente ao comércio de longa distância, a troca de produtos com a Europa, a relações comerciais que mantinham com o continente europeu. Então eles tinham um outro tipo de formação, um outro tipo de origem econômica, eles tinham um outro tipo de pensamento, de filosofia, e privilegiavam principalmente aquilo que nós chamamos de uma plataforma burguesa, ou seja, o livre mercado, a livre circulação, eram contrários à ideia de um Estado absolutista com práticas mercantilistas como era o europeu, mas eram a favor de um governo mais centralizado que levasse adiante essa plataforma burguesa e implementasse princípios de origem liberal, pensando aí na filosofia smithiana, na filosofia do Adam Smith de livre circulação de produtos. Por outro lado, existia a figura dos caudilhos, a figura dessas lideranças locais, que tinham origem também na elite crioula, que também faziam parte dessa elite, mas que estavam ligados a outro setor econômico da sociedade, que eram os grandes fazendeiros, produtores de matéria-prima e exportadores dessas matérias-primas. Então eles estavam ligados muito mais à área rural, estavam ligados muito mais a essa produção latifundiária. E aí, nesse sentido, eles buscavam satisfazer os seus interesses. E que interesses eram esses? Conservar o prestígio local que tinham, tanto o prestígio financeiro, o prestígio político, o prestígio social. Eles tinham muito reconhecimento das sociedades, porque eram lideranças locais ali, que tinham reconhecimento dessa população, que tinham prestígio dessa população local. E queriam efetivar isso, queriam continuar com esse prestígio, e queriam participar decisivamente da formação de pequenas repúblicas que representassem esses interesses locais. Então eles tinham planos próprios para o governo, planos próprios para a formação desses estados, e planos que privilegiavam essas especificidades e esses projetos políticos individuais. E daí a necessidade de formar pequenas repúblicas. Conforme a gente viu nesse videozinho de hoje, nessa aula de hoje, a gente tem em mente que o resultado
resultado da formação desses estados, a partir das independências, já indica que há aqui uma vitória desse projeto desses caudilhos, porque diferente do que acontece na América Portuguesa, a América Hispânica ela forma uma série de pequenas repúblicas, que expressa esse interesse de prestígio local por parte desses caudilhos. Então a presença dos caudilhos e a presença desse desejo deles de efetivar projetos políticos individuais acaba resultando também, em parte é um dos motivos que explica o surgimento das pequenas repúblicas dentro da América Hispânica. Do ponto de vista da unidade nacional, dois projetos políticos de formação de estados, que muitas das vezes é falado, é propalado e, portanto, merece nossa atenção, é o projeto de Bolívar, que propunha a formação de uma Liga Sul-Americana, a formação de um grande estado, principalmente no norte dessa América do Sul, que reunisse Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Bolívia, formando uma grande nação ali nessa região norte-americana, com governo ditatorial, com sede em Caracas. Então, ele tinha essa proposta, uma proposta que não se efetivou, uma proposta que não ganhou. Ele luta por isso durante toda a sua atuação política, principalmente como chefe político daquela região ali da Gran Colômbia, mas ele não consegue efetivar, ele não consegue que isso vá adiante. Havia outros projetos, como no caso do projeto do José Cecílio del Valle, que propunha a união de todas as antigas colônias espanholas na América, então a união de praticamente toda a América Latina, exceto o Brasil e algumas outras regiões que eram governadas pela Inglaterra e pela França, mas propunha praticamente a união de toda a América Latina sob uma única confederação. Ele propunha a formação de uma confederação das Américas para favorecer essas regiões do ponto de vista comercial, circulação de produtos e poder favorecer essa região também, de uma forma que essa região pudesse se empoderar e ter uma capacidade maior de concorrência contra nações, estados europeus, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista político. A ideia dele era que existissem os governos locais, as repúblicas locais, mas que essas repúblicas estivessem submetidas a uma grande confederação, a uma grande união aí dessas grandes nações, dessas repúblicas existentes nas diversas regiões, o que também não foi adiante. Mas já havia aqui essa ideia de união, essa ideia da necessidade de se unir para se fortalecer politicamente e economicamente frente ao mundo como um todo. No pós-independência, o que a gente tem é a continuidade de um sistema social e econômico que lembra muito o sistema colonial. Há um erro aqui nessa apresentação, peço desculpas, porque não continua a vigorar um sistema colonial, porque o sistema colonial pressupõe a ideia do poder da metrópole sobre a colônia. O que eu quis dizer aqui quando eu escrevi essa frase errada? Que continua a vigorar um sistema parecido com o sistema colonial, que é um sistema que se baseia na produção e exportação de matéria-prima. Então eu tenho aqui uma produção que ela é agrário-exportadora e é uma produção que ela é controlada pelas elites crioulas. As elites elas tomam a frente do processo de independência para não permitir um processo de revolução social como aquele imaginado lá no início pelo Hidalgo e pelas pessoas que participavam daquele primeiro movimento de independência do México. Então, no processo pós-independência, há a conservação da elite, há a conservação da estrutura econômica, as elites preservam seu poder e os seus privilégios, e as classes subalternas, indígenas, africanos escravizados, homens livres pobres, eles continuam sendo explorados e vivendo em condições precárias de moradia, de urbanização, de alimentação, de acesso ao trabalho, de acesso a direitos. Então, eles continuam sendo explorados e todo o privilégio desses estados que vão se formando ficam nas mãos dessa elite crioula, que é uma elite masculina, branca, de origem europeia, correto? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, finalizar o nosso vídeo, eu vou terminar aqui com uma reflexão, que é uma reflexão muito importante, principalmente no meio acadêmico, que busca explicar por que a América Latina se fragmentou em várias repúblicas,
e não deu origem a um único Estado ou uma única monarquia? Ou seja, por que esses interesses unitaristas não prevaleceram? Por que houve a opção pela república e não pela monarquia? E eu vou me basear aqui principalmente nos estudos de José Murilo de Carvalho, um importante historiador da atualidade aí, que traz importantes discussões e reflexões para nos permitir a compreensão aí nesse caminho. Nesse questionamento, nessa problematização. Primeiro, a gente tem que ter ideia, que tem que ter por trás a noção de que esses movimentos de independência eles se baseavam nas ideias iluministas e tinham inspiração na República Francesa, tinham inspiração na independência dos Estados Unidos. Então, por trás desse movimento, tinham ideais que estavam relacionados a uma ética burguesa, a uma ética liberal e, principalmente, uma ética iluminista que contestava a monarquia, que contestava a ideia de um poder absoluto nas mãos de um rei. Então, era muito mais tendente a uma ideia de república do que a uma ideia de monarquia. Entendendo república aqui em um outro conceito, não numa ideia de um governo como algo público, mas de um governo que permitisse a participação efetiva dessas elites e permitisse, então, que elas colocassem em prática os seus interesses. Então, nesse sentido, a ideia de república ela fazia muito mais sentido a essas elites, porque dariam a elas a possibilidade de uma participação política no processo decisório, do que a ideia de monarquia, de concentrar esse poder em um rei, em um conselho de Estado. Então, esse é um primeiro ponto a se pensar. O segundo ponto a se pensar para se entender essa divisão da América Hispânica em várias repúblicas é a presença da figura dos caudilhos, que desde o início do processo de independência, esses grandes fazendeiros, essas lideranças locais que tinham apoio popular, que tinham poder local, elas disputavam entre si a importância e o poder local. E essa disputa ela levou à formação de pequenos países para poder expressar esses interesses individuais, esses interesses que eram interesses de cada indivíduo, de cada um desses caudilhos, desses grandes fazendeiros que tinham apoio popular, que tinham prestígio popular. Então, a presença deles, em parte, explica essa divisão em várias repúblicas, conforme a gente viu ao longo de toda essa aula de hoje. Outro ponto que o Zé Murilo levanta e que é muito importante é que a elite espanhola, a elite da América Hispânica, essa elite crioula, ela tinha uma formação que era diferente da elite que a gente consegue perceber dentro da América Portuguesa. A elite crioula ela tinha uma forma de pensar mais heterogênea. É diferente daquilo que a gente encontra dentro da América Portuguesa. Por quê? Na América Portuguesa, a gente não tem abertura de universidades de modo tão cedo como a gente tem na América Hispânica. Conforme a gente viu no vídeo anterior, na América Hispânica, as primeiras universidades chegaram em 1538. Você tem ali na República Dominicana, depois a gente tem uma universidade no Peru em 1550, depois a Universidade no México e várias outras que vão se formando. Então, embora parte da elite crioula fosse terminar o seu processo de formação na Espanha, em universidades europeias, parte dessa elite se formava dentro da América, consolidava a sua formação intelectual dentro da América. Então ela pensava de uma forma mais distinta. Você tinha gente que pensava conforme vinha da Europa, você tinha gente que pensava conforme vinham os estudos dentro das suas universidades próprias. É diferente do que a gente tem dentro da América Portuguesa. Na América Portuguesa, a gente não tem essa realidade de universidades tão cedo. Então, a elite portuguesa da América Portuguesa, quando tinha que se formar, quando terminava o seu estudo secundário, ia fazer a sua formação lá em Lisboa ou Coimbra. Então, ela pensava da mesma forma, ela tinha uma forma de pensar mais homogênea e que muitas das vezes perpassava pela experiência de estágio em instituições do Estado português, instituições monárquicas portuguesas. Então, ela trazia essa tradição monárquica também na sua formação, ela trazia essa identidade portuguesa também na sua formação. É diferente do que a gente percebe dentro na formação dessa elite
hispânica, com a presença de universidades, com formação de uma identidade mais local, com formas de pensar mais heterogêneas e que não perpassavam a questão da formação dentro de um Estado português, dentro de um Estado espanhol e, portanto, não tinha essa identidade mais atrelada da mesma forma que a elite portuguesa. Isso permite a formação de projetos que são projetos próprios, individuais e locais e a formação de repúblicas independentes. Outro ponto muito importante para se pensar a ausência de uma monarquia é a própria experiência. A gente falou aqui da experiência da formação, dessa formação dentro de universidades, no estágio dentro do Estado português, mas a gente tem que pensar que o Brasil, ele vivencia, a América Portuguesa, ele vivencia também a experiência de ter uma corte no seu território colonial, de ter um rei coroado dentro do seu território. Dom João VI é coroado monarca português em 1818 no Rio de Janeiro. E ele faz um esforço no sentido de manter a unidade dessa América Portuguesa sob o seu domínio. O Brasil vivencia a experiência de ser o centro do Império Português, de presenciar, de ter contato visual com o rei, de ver o rei comandando ali dentro. Isso garante uma certa unidade e um certo apelo à monarquia dentro do território. A América Hispânica não teve isso. A monarquia espanhola nunca mudou a sua casa para a América Hispânica. Então ela não vivencia essa corte dentro do seu território. Não há esse esforço na manutenção de uma certa unidade cultural ou política dentro desse território por parte de uma corte atuando ali dentro. Então isso também é fundamental para que se criar uma cultura relacionada à monarquia e à unidade, o que acontece na América Portuguesa e o que não acontece na América Hispânica. Enfim, é um debate, ele está aí colocado, a gente vai encontrar outras explicações, mas não cabe aqui a gente ficar entrando em pequenos detalhes. Por hoje eu agradeço a atenção de vocês e digo a vocês para não perder o próximo videozinho, que a gente vai trabalhar aqui com a questão das particularidades de Cuba, do Haiti, e são conteúdos importantes para a gente entender, inclusive, a história atual e a história do Brasil, o famoso medo haitiano. Por que no Brasil se tinha tanto medo de uma revolta escrava, no que se falava de um medo haitiano, tá bom? Obrigado e até a próxima.